Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Subtribunal, necessidade de leitura ou retificação da ata da anterior. Então, declaro aprovada. Pela ordem aqui temos um pedido de preferência. Então, somente preferência, requerido pelo Dr. Jomas Fulgêncio de Lima Júnior, referente ao processo da relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva. É o sexto da pauta, o processo 109, átese de mandado de segurança, oriundo de Juara, 27ª Zona Eleitoral, eleições 2012. O impetrante é José Alcir Paulino, também Isaac Pintor, impetrado o juízo eleitoral da 27ª Zona Eleitoral de Juara. Indicado aqui na papeleta, o parecer é pela denegação do RIT. Com a palavra do eminente relator. Se encontra no auditório, advogado que tem interesse em um dos processos que eu estou adiando, tem sustentação oral, então, do nobre doutor Pedro, estou comunicando que estou adiando os meus processos para a próxima sessão, só para liberar o nobre advogado aí, para não, se ele não quiser ficar na sessão, né? Eu estou adiando o 2.1, 2.2, 2.3 e o 2.11. 2.1, 2.2, 2.3 e o 2.11. 3 e o 11º, né? Então, a doutora Aline? Então, enfim, nós pela ordem aqui estão adiados. A doutora Aline veio de Sinop. Bom, então, de repente, esse processo poderia levar a julgamento, sim, então esse seria o de número 3, né? Então vamos julgar o 2.3. Já que é advogado de fora, né? E aí só os outros que... O 11º, você também está adiando? Que é cautelar. E aí eu já tinha avisado os advogados, mas o doutor se encontra na plateia e eu estou reforçando o adiamento. Então tá. Então, adiado então o 118.927. Adiado também o 42.829. Isso. E o 48.438. Perfeito. Pedido do relator. Doutor Pedro, perdoe com a palavra, Pois não. Trata-se de mandado de segurança impetrado por José Alcir Paulino e Isaac Pintor, candidatos respectivamente a prefeito e vice-prefeito em Juara nas eleições de 2012, contra ato do juízo eleitoral que lhes negou o pedido de diplomação. Os candidatos ficaram em segundo lugar no pleito majoritário, com 2.950 votos. Em primeiro lugar ficou a chapa encabeçada pelo candidato a prefeito Oscar Martins Bezerra, que obteve 9.948 votos. Como é sabido, o candidato Oscar Martins Bezerra concorreu com seu registro de candidatura indeferido. Os impetrantes alegam que, diante da nova lei da ficha limpa e resoluções do TSE, devem ser considerados os mais votados dentre aqueles autorizados a concorrer pela Justiça Eleitoral. Afirma que, diante de um novo cenário jurídico e político, os votos dados a candidatos sem registro devem ser considerados inexistentes. Sustentam que a Justiça Eleitoral não pode assumir o ônus de realizar novas eleições, prejudicando aqueles candidatos eleitores que cumpriram a legislação eleitoral. Aduzem que se inaugurou no Estado político brasileiro a era da responsabilidade do eleitor por seus atos. Por isso, segundo os impetrantes, os votos dados ao candidato indeferido, Oscar Martins Bezerra, não devem ser enquadrados no artigo 224 do Código Eleitoral. Postulam liminarmente, pela concessão da segurança, postularam liminarmente, né, a concessão da segurança para que fossem diplomados nos cargos de prefeito e vice-prefeito de Juara. O pedido liminar foi indeferido,
As informações da autoridade coatora estão nos autos. O parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral é pela denegação da segurança. Esse é o relatório. Vitória, com o parecer. Mantenho o parecer. Ratificado o escrito ofertado, senhor secretário. A argumentação dos impetrantes é totalmente descabida. É amplamente sabido que no caso das eleições majoritárias, como é a de prefeito municipal, os votos dados ao candidato com registro indeferido ou mesmo cassado são considerados nulos, nos termos do artigo 224 do Código Eleitoral, o qual incide com plena força normativa. Se tal candidato obteve mais de 50% dos votos, a nova eleição se impõe. Nunca houve qualquer discussão sobre tal sistemática nas eleições majoritárias. Não houve celeuma doutrinária ou mesmo jurisprudencial. Houve controvérsia em alguns tribunais, inclusive neste egrégio Tribunal Regional do Mato Grosso, apenas no caso das eleições proporcionais, porque apresentaram, aparentemente, a norma do artigo 224 do Código Eleitoral se choca com a regra do artigo 175, parágrafo 4. Mas, nesta ação mandamental, se está a discutir a eleição majoritária de Juara, e é de conhecimento público que diversos tribunais regionais eleitorais realizaram novas eleições em alguns municípios brasileiros no início deste mês de março, exatamente porque, no início do mês de março, porque os prefeitos mais votados obtiveram mais de 50% dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos. Todavia, concorreram com o seu registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral. Cito os municípios de Bonito, Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, que realizaram novas eleições no dia 2 de março de 2013, apenas como exemplo. A situação de Juara é idêntica, não há que se diplomar a chapa que ficou em segundo lugar. Por isso, faço minhas as palavras do bem lançado e didático parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Na consulta TSE número 1657 do Piauí, o ministro Carlos Aires Brito jamais disse que são inexistentes os votos dados ao candidato com registro indeferido. Pelo contrário, ele afirmou categoricamente que, neste caso, nas eleições majoritárias, incide plenamente o artigo 224 do Código Eleitoral, que exige nova eleição, porque os votos daquele candidato são juridicamente nulos. A distinção feita no voto do ministro foi outra, porque feita em relação aos votos brancos e proporcionalmente anulados e propositalmente anulados pelo eleitor. Restou bastante claro que a Justiça Eleitoral, ao calcular se o candidato obteve mais de 50% dos votos, deve deixar de lado os votos brancos e os nulos de propósito. Em resumo, excluídos os votos em branco e os anulados propositalmente, são considerados nulos para fins de aplicação do artigo 224 do Código Eleitoral os votos dados ao candidato que concorreu com registro indeferido. Se tais votos nulos somaram mais de 50% da eleição majoritária, a nova eleição se impõe. É o caso de Juara, como se observou do relatório. Não se pode diplomar o segundo colocado, por óbvio. Com essas considerações e em harmonia com o parecer ministerial, denego a segurança. Esse é o voto, senhor presidente. Dr. Francisco Mendes, como voto? Neto, Acompanho o relator, presidente. Dr. José Luiz Blazar, como voto? Senhor presidente, esse tema é um tema bastante instigante dentro do direito eleitoral, e eu tive a oportunidade de, no plantão do final do ano, chegou ao gabinete esse tema aqui por meio desse mandato de segurança, e depois então ele na distribuição foi com o Dr. Pedro, mas antes de ser distribuído ao Dr. Pedro, eu cheguei a estudar esse tema, uma vez que havia sido provocado para o caso. E de lá para cá, eu tenho estudado bastante essa situação, uma vez que naquela ocasião eu cheguei a encontrar alguns julgados interessantes, e dentre eles eu cito o RESP 19.759 do Paraná, numa situação em que se discutia ali, inclusive, o 41A na questão da anulação dos votos. E a partir deste processo, dentro deste processo, o ministro Fernando Neves, naquela ocasião, trouxe à baila o tema do seguinte sentido, que os votos trazidos
por essa disposição do artigo 200, desde o 187, 201, 212 e o 224 do Código Eleitoral, ele trata especificamente de votos nulos. E aí inaugura a jurisprudência, naquela ocasião já citando alguns precedentes, mas inaugura uma discussão mais acirrada naquela ocasião, que era 2002, dizendo o seguinte, que o voto concedido a candidato com problemas de registro, em tese, não estaria revestido de nulidade plena, como é o de captação ilícita. Não contaminaria o processo eleitoral. Porque o que contamina o processo eleitoral é a fraude, é a compra de voto. E aí desafia uma tese muito interessante, que acho que poderia ser refletido pelo Pleno, que é, inclusive, a estratégia, muitas vezes, de um candidato sabidamente inelegível avançar nas eleições por conta de que ele é puxador de voto. E aqui, no caso de Juara, não é exatamente uma situação bastante interessante, onde Juara tem um perfil político bastante acirrado e o próprio candidato Oscar Bezerra é um grande puxador de voto, foi inclusive candidato, foi prefeito. E me levou então a essa reflexão, porque naquele voto, o ministro assim expressa: a jurisprudência desse tribunal é firme nesse sentido, e podem ser citados os acordos 13.247, 15.891, assim emendado o último, agravo regimental e mandado de segurança, Código Eleitoral, artigo 224, inaplicabilidade, ação de impugnação de mandato eletivo. A ação de impugnação de mandato eletivo, Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 10º, tem por objeto a desconstituição do mandato e não a anulação dos votos. Então, falando isso em tese de captação ilícita, inclusive. E aí avança dizendo que o artigo 224 do Código Eleitoral incide nos casos de nulidade de votos, em virtude de cancelamento de registro ou dos próprios votos. E aí ele avança e conclui o voto de uma maneira que me faz aqui, me chama a atenção e que poderia trazer para esse caso uma discussão interessante. Por fim, quero fazer uma ponderação que não tem base legal, mas que diz com a razoabilidade, que também deve ser levada em consideração, maiormente, no processo eleitoral, em que o interesse é sempre público. A renovação do pleito, e aqui nós também temos que chamar a atenção, que nós, pesquisando a nossa jurisprudência, nós temos utilizado o termo eleição suplementar, talvez equivocadamente, quando na verdade deveria ser renovação. Uma vez que o próprio ministro Versiani respondeu a uma consulta, onde foi traçada essa diferença, em que a renovação é tocante a toda a eleição, por exemplo, no caso da captação ilícita. E a suplementar seria tocante aos casos em que uma ou duas ou três sessões são anuladas. Então teria a eleição suplementar. E assim então diz, a renovação do pleito, e aí ele está falando de todo o pleito, deve ocorrer em hipóteses restritas, de modo a desencorajar ainda mais a prática da captação vedada de votos, ou de qualquer outra ilegalidade. Isso porque, se houver nova eleição, haverá a possibilidade de que, mesmo que o próprio candidato não concorra novamente, pela aplicação do entendimento contido no acordo, outra pessoa indicada por ele seja o candidato e tire proveito daquela prática ilegal. Ou seja, arriscar o descumprimento da lei pode valer a pena. Então, sobre esses fundamentos, e aí foi acompanhado também pelo ministro Barros Monteiro, também foi acompanhado nessa tese, o que me inclina a fazer essas considerações, senhor presidente, e pedindo vênia aos colegas pela explicação um pouco extensa, mas para justificar, eu gostaria de pedir vista do processo, até para trazer
essa discussão num voto, porque eu sei que virão outros casos aqui que teremos que nos posicionar. E eu gostaria, então, de já ter um posicionamento mais elaborado sobre o tema. Voto, doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Senhor presidente, eu, embora já tenha a minha opinião formada nesse caso, mas por respeito aí ao pedido de vista do eminente juiz, eu vou aguardar. Senador Gerson Paes, com voto, Vossa Excelência. Senhor Sebastião Rodomeira. Conclusão do julgamento adiada em razão do pedido de vista do eminente segundo vogal, doutor Luiz Blazak. Após terem denegado a segurança, o doutor relator e o eminente primeiro vogal. Momentaneamente, ou provisoriamente, esse é o resultado. E também tenho me advertindo aqui no processo número 56362, a relatoria do doutor Sebastião de Arruda Almeida, também a pedido do relator está adiado. Presidente, eu também gostaria de saber se tem algum pedido de preferência ou de sustentação oral nos demais processos da minha relatoria. Caso negativo, eu também vou adiar todos eles. Nós temos apenas, então, somente o Dr. José Luiz Blazak, os dois que Sua Excelência vai mencionar. Havia o 118927, que já foi adiado, né? Pelo Dr. José Luiz Blazak. O número 70937, que é de Vossa Excelência, que tem sustentação oral, doutora Aline Vilha, vai ser julgado agora. Os demais, deixa eu só confirmar, não temos mais nenhum pedido de preferência do Dr. Pedro Francisco da Silva. Por exemplo, no quinto, que é de Vossa Excelência, 37372, não ocorre. Também o sétimo, que é o 56969, 57309, também não há. Igualmente no 2758, também não há pedido de preferência, e também no 1698. Pedido adiamento, Vossa Excelência pediu adiamento. Então esses estão adiados. Então nós teremos agora a preferência feita pela doutora Aline Vilha. O terceiro da pauta, doutor José Luiz Blazak, o processo número 70937, um recurso eleitoral relativo à prestação de contas de candidato ao vereador de Santa Carmen, eleições 2012, recorrente Anselmo Popia, e o parecer pelo improvimento do recurso. Vossa Excelência, a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Anselmo Popia contra decisão do juízo da 22ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas relativas às eleições de 2012, com base no relatório final, que apontou inconsistências relativas às receitas no confronto entre as doações declaradas como recebidas de outros candidatos, comitê financeiro e partido político, totalizando R$ 1.290,80. Em razões recursais, afiança o recorrente que recebeu doações do Comitê Financeiro Único do PSDB, o qual entregou prestação de contas parcial somente e que não abriu conta bancária, por se enquadrar no regramento do artigo 12, parágrafo 5º da resolução do TSE 23376, conforme permitido legalmente. Junto à documentação que, segundo alega, comprova a legalidade das referidas doações, pugnando ao final pela reforma da decisão. Instado a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso interposto, argumentando que o candidato deveria contabilizar todos os gastos de campanha, juntando os respectivos documentos comprobatórios, o que só veio a fazer em sede recursal. Destaca ainda que, mesmo assim, as irregularidades apontadas no relatório final não restaram sanadas, conforme o relatório de folha 144. É o relatório, senhor presidente. Presidente, procurador. Mantenha o parecer. Ratificado por escrito ofertado, Excelência. Não tem sustentação? Não, está anotado aqui, então somente preferência. Só preferência, tá.
Presentes os requisitos de recorribilidade, merece ser conhecido o recurso em mesa. No mérito, o desprovimento é a medida que se impõe, conforme relatado, as inconsistências apontadas nas doações declaradas como recebidas de outro candidato, comitê financeiro e partido político, totalizaram R$ 1.290,80. Representam quase a totalidade da campanha, cuja receita atingiu o montante de R$ 1.845,05. Contra um total de despesa equivalente a R$ 1.798,25, como se extrai do demonstrativo de receitas e despesas. Tocante à apreciação de documentos na fase recursal, seguindo nossos entendimentos pretéritos manifestados nesta Corte, revela-se admissível, vez que ainda se encontra na instância ordinária. Porém, desde que não tenha sido aberto prazo para o suprimento do defeito. Não é o caso destes autos. O recorrente, depois de intimado para a regularização das inconsistências apontadas no relatório preliminar, não trouxe os documentos apresentados. Ademais, o conteúdo de tais dados deve ser hábil a sanar as irregularidades apontadas, o que também não se verifica nas contas sob exame, conforme se depreende do relatório final retificador de exame e também salientado pelo douto Procurador Regional Eleitoral. Posto isso, em simetria com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada para desaprovar as contas do candidato Anselmo Popia relativa à campanha das eleições municipais de 2012. É como voto, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior, como voto, Vossa Excelência? Senhor presidente, eu gostaria de perguntar ao nobre relator. Aqui no memorial que eu recebi, fala que todos os pontos divergentes foram devidamente esclarecidos e provados através de documentos técnicos que comprovam a regularidade das contas do requerente, dizendo inclusive que não há, portanto, se manter a desaprovação. Esses documentos foram juntados a tempo e comprovam realmente que houve o cumprimento, inclusive já balizado até por decisões desse tribunal, que consta dos memoriais. No meu entendimento, se houvesse o encontro de contas e que possibilitasse fazer a constatação de que houve a comprovação, sem dúvida, mas no meu entendimento não houve. Então, caso Vossa Excelência queira pedir vista para examinar melhor... Então, com a devida vênia, eu peço vista, senhor presidente. Doutor Gerson Paz, como voto? Pedi vista. Doutor Sebastião Ruda Almeida, como voto? Doutor Pedro Francisco da Silva, como Também voto? aguardo o pedido de Doutor vista. Francisco Ferreira Aguardo o como pedido de voto? Então, conclusão do julgamento adiado em razão do pedido de vista. Eminente primeiro vogal. Após ter votado desprovendo o recurso, o doutor relator. Esse é o resultado provisório do julgamento, senhores. Temos alguns administrativos que quero que são rápidos. O processo número 7051, designação de juiz de direito para jurisdicionar a 27ª Zona Eleitoral de Juara. E nós temos a normatização que temos a doutora Emanuele Chiarídia Navarro Mano, da 2ª Vara, para exercer a titularidade da 20ª Zona Eleitoral, sediada lá no mesmo município. E que é aquela que está mais tempo distante da jurisdição eleitoral. E consulta o tribunal se de acordo. De acordo. Também para a designação do juiz de colíder por 2 anos. 23ª Zona Eleitoral, doutora Paula Saíde Biagi Messen Mussi Casagrande, juíza de direito da 1ª Vara de Colíder, pelo período de 2 anos, também está acolhida pela legislação eleitoral. Nesse país, eu não sei se os colegas têm possibilidade de proferir voto, mas foi passado com os colegas uma minuta de uma resolução para, no sentido de se manter maior celeridade relativamente
as contas, a prestação de contas partidárias anuais no âmbito da Justiça Eleitoral, nós fizemos um estudo para a inclusão da obrigatoriedade de constituição de advogado na apresentação das contas, tendo-se em vista o acolhimento do seu caráter jurisdicional atribuído pela Lei 12.034/2009. Similarmente, as contas de campanha que nós também normatizamos por resolução. Não sei se os colegas tiveram tempo hábil para tanto, se poderiam acolher e fazer essa inclusão através da nossa resolução, ou se há possibilidade, muito bem, se não há possibilidade, teríamos que deixar para a próxima sessão. Senador Gerson, você deixar. Eu penso que é possível sim a votação, e estou de acordo com a instrução passada pela resolução, porque nós já tivemos inclusive uma outra orientação no sentido de que a prestação de contas seria obrigatoriamente apresentada por meio de advogado, né? Então eu não vejo nenhuma dificuldade em aprovar a resolução. Professor Sônia Rodomero. Senhor presidente, é tema que já é conhecido, como bem disse o desembargador Gerson, deste colegiado. Trabalhamos com similar disciplina, razão pela qual também não me oponho à votação e aprovação da minuta. Doutor Pedro Francisco da Silva. Pela aprovação da resolução. Doutor Francisco Ferreira Mendes Neto. Doutor José Luiz Blazac. Pela aprovação. Doutor Samuel Franco Dalia. Igualmente pela aprovação. Então, aprovado unanimidade, espécie a resolução. Isso. Senador Gerson, Vossa Excelência resumirá o nosso relatório bienal. Palavra. Uma manifestação a ser feita aqui aos eminentes pares, um resumo daquilo que realmente nós conseguimos fazer durante esse período das atividades de 2011 e 2012. Eminentes pares, doutor Procurador Regional Eleitoral. Sendo a presente sessão plenária a última em que participarei no exercício da função de vice-presidente e corregedor regional eleitoral, solicitei aos meus assessores que depositassem à mesa de Vossa Excelência um breve relatório da minha gestão, no qual se encontram destacadas as principais atividades desenvolvidas durante os anos de 2011 e 2012, requerendo ao excelentíssimo presidente, desde já, seja colacionado também a ata desta sessão de julgamento. Permitam-me, em linhas gerais, realçar apenas as ações mais proeminentes, a fim de que sejam elas consignadas também no registro de áudio da presente reunião plenária. No período referenciado, tivemos a honra de visitar 31 das 60 zonas eleitorais do Estado, o que representa mais de 50% de cartórios eleitorais inspecionados ou correcionados. Os trabalhos de correção e inspeção trouxeram valorosas repercussões sentidas não somente na melhoria dos serviços prestados nos próprios cartórios, mas também e principalmente daqueles oferecidos pela própria Corregedoria Regional Eleitoral, cuja atuação pôde ser pautada na experiência e conhecimentos adquiridos no convívio direto com juízes e servidores lotados nas serventias eleitorais. Implementou-se ainda no ano de 2011 uma ampla reforma na estrutura organizacional da Corregedoria Regional Eleitoral e culminou na aprovação e publicação do seu primeiro regulamento interno. Nesta oportunidade, constituímos a primeira unidade do Tribunal dedicada exclusivamente para orientar e auxiliar os cartórios eleitorais. No mesmo ano, a Corregedoria coordenou o primeiro Fórum de Representantes das Zonas Eleitorais, oportunidade em que os servidores lotados nos cartórios tiveram a oportunidade de promover estudos e discussões acerca do serviço cartorário, propondo medidas tendentes a oferecer aos eleitores um atendimento mais sério e eficiente. Na mesma oportunidade, foram difundidas algumas práticas identificadas como criativas e eficazes para o desenvolvimento da atuação das zonas eleitorais. Essa unidade correcional participou ativamente das revisões do eleitorado de 7 municípios, oportunidade em que também foi promovida a coleta de dados, dos dados biométricos dos eleitores, atuou fortemente na regulamentação dos trabalhos e na orientação dos servidores e juízes eleitorais, colhendo vasta experiência
que já encontra eco na resolução que disciplina as revisões designadas para ocorrer no presente ano. Outra ação de significativo ímpeto diz respeito à formação de dados estatísticos processuais de modo automatizado. No início de 2011, a fim de atender às demandas do próprio Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça, os cartórios eleitorais eram impelidos a responder mensalmente de modo manual a um questionário de 281 quesitos. Após um imenso trabalho empreendido pelo corpo técnico da Corregedoria e da Secretaria de Tecnologia de Informação, foi possível extrair a maioria dos dados de modo automático diretamente do sistema SADP, reduzindo-se drasticamente o relatório mensal para apenas e tão somente 5 quesitos. Na área jurisdicional, destaco o julgamento de todas as ações de competência originária do Corregedor Regional Eleitoral, tendo sido submetidas à apreciação do órgão plenário 17 investigações judiciais eleitorais relativas às eleições de 2010. No período foram autuados 23 procedimentos de investigação preliminar contra magistrados eleitorais, sendo 82% devidamente julgadas, decididos ainda 71 processos de coincidência dos 73 autuados. Sem a intenção de repisar outras atividades desenvolvidas pela Corregedoria Regional Eleitoral, as quais se encontram resumidamente elencadas no relatório já submetido a Vossas Excelências, gostaria apenas de externar meu profundo agradecimento a todos os integrantes desta Corte, magistrados e servidores, os quais não mediram esforços para possibilitar que o trabalho correcional fosse desenvolvido a contento. É a prestação de contas que singelamente apresento aos eminentes pares. Muito obrigado. Muito bem. Também devo manifestar em relação ao relatório de atividades, no caso de 2010 a 2013, né? E também disponibilizei para Vossas Excelências o relatório desses trabalhos realizados. O objetivo desse relatório é apresentar aos pares e à sociedade os atos praticados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso durante o período em que exerci mandatos, nos termos do artigo 19, inciso 19 do regimento interno desse tribunal. Também o objetivo é, com uma transparência maior, prestar contas quanto ao bom uso dos recursos públicos, quanto à incansável busca pela excelência na prestação do serviço, e também como forma de aproximar a justiça eleitoral efetivamente do cidadão eleitor. Utilizou-se como critério para a elaboração desse relatório o sistema cronológico, pontuando-se as ações mais relevantes desenvolvidas pela Justiça Eleitoral. Dentre elas, destaca-se o Gabinete de Gerenciamento de Eleições desde 2010, campanha de voto consciente, ou do voto consciente, orientação a candidatos, encontros de magistrados, mesários voluntários, segurança nas eleições, biometria, eleições suplementares, informatização do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, Gabinete de Gestão de Metas, ações na área de capacitação, carta de serviços ao cidadão, processo administrativo digital, memorial da Justiça Eleitoral, implantação da jornada de 6 horas do Tribunal, entrega do restaurante, inauguração do novo portal corporativo, criação do Manual de Padronização de Atos Oficiais Administrativos, campanha Cidade Limpa, projetos Entre Nós, JE Connect, para agilizarem a totalização, o novo plenário, proporcionando um conforto melhor para juízes, advogados jurisdicionados, disponibilização do inteiro teor dos acórdãos, comemoração dos 80 anos da Justiça Eleitoral, inauguração de prédio do Foro Eleitoral de Barra do Garça de Rondonópolis, avaliação das eleições de 2012, implantação do peticionamento eletrônico e a participação do Tribunal Eleitoral no termo de cooperação para a criação da Infovia do Poder Judiciário Federal. O objetivo da parceria com o Tribunal Regional do Trabalho e com a Justiça Federal
da Infovia é a criação de uma infraestrutura de rede de computadores capaz de suportar com qualidade e velocidade a transmissão de dados por meio de sistemas eletrônicos, possibilitando também a implantação plena e segura do processo judicial eletrônico, PJE. O termo atende à recomendação 38 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece, entre outras coisas, a necessidade de cooperação entre órgãos do Judiciário para dar mais fluidez e agilidade à comunicação. As proporções, as dimensões de Mato Grosso nos dão uma ideia como uma tarefa de planejar, organizar e executar uma eleição, uma verdadeira operação, sim, e uma operação com bastante complexidade. 903 mil quilômetros quadrados, 3 ecossistemas bem definidos, Pantanal, Cerrado e Floresta Amazônica, rodovias e pontes em condições precárias, muitas vezes necessitando da utilização de motosserras para desobstrução de pistas bloqueadas por árvores, locais de difícil acesso, aldeias indígenas e etc. O certo é que trabalhar nessas condições exige bastante esforço físico e mental, uma boa capacidade de planejamento para maior desenvoltura, para a obtenção de soluções rápidas e seguras. Ao mesmo tempo, exige que se desenvolva na equipe um espírito efetivamente de sobrevivência e liderança, capaz de servir as referências para outros estados. É nesse espírito de equipe que se destaca o comprometimento de toda a Justiça Eleitoral mato-grossense, notadamente dos servidores lotados nas unidades cartorárias, na secretaria desse tribunal e bem ainda dos colaboradores terceirizados, estagiários, etc. Todos, sem sombras de dúvidas, exemplos de abnegação, de desprendimento na consecução de um objetivo comum. Imprescindível destacar a atuação dos juízes membros desta Corte, que em momentos delicados consolidaram em suas decisões a alma, o espírito de independência e de justiça, sempre acompanhada da atuação perseverante, rígida e muito voltada à justiça, efetivamente, do eminente Procurador Regional Eleitoral. É de se destacar o papel da Corregedoria Regional Eleitoral nas atividades relacionadas aos cartórios eleitorais e às eleições que se passaram. Há de se entender também os méritos dos juízes eleitorais, dos promotores, além dos eminentes juízes auxiliares que passaram por esta Corte. Realizamos, sim, as eleições gerais de 2010 e as eleições municipais de 2012, fora inúmeras ações que foram desenvolvidas ao longo desta jornada, como já mencionei sintetizadamente. Sentimento compartilhado por todos nós, de meta cumprida, de um olhar sempre adiante, haja vista o intenso planejamento que essa atividade das eleições vindouras exigem. Também, como disse, o objetivo da parceria com o TRT, com a Justiça Federal, é a infraestrutura dessa rede de computadores para suportar a necessidade da transmissão de dados por meio dos sistemas. Eu tenho a dizer que, dessa breve síntese, e para que a gente possa também ir ao encerramento, que o desembargador Gerson Ferreira Paz e também a minha pessoa, pode olhar aos olhos de todos os nossos servidores, todos os nossos colegas e todos da sociedade, que nos recepcionam sim, da mesma forma como aqui entramos, nos recepcionam sim, com a mesma alegria e com a mesma confiança e com a mesma satisfação de quando nós iniciamos o trabalho. Isso me parece bastante importante, desembargador Gerson, porque eu acho que nós estamos ainda no tempo em que juiz, ele só é juiz quando ele é assim reconhecido. Não é reconhecido pelas vestes, pelos talares, pela carteira, enfim, mas é reconhecido como efetivamente um magistrado, como um juiz, que atua como um juiz. E acho que o que mais nós levamos de mais interessante é efetivamente esse reconhecimento. Não estou dizendo que nós já recebemos, mas eu tenho certeza que nós dois, aqui no tribunal, na parte eleitoral também, podemos olhar aos olhos de todos
e todos nos reconhecem, pelo menos, como um magistrado. Isso, para mim, é a maior recompensa que nós podemos receber no exercício da função jurisdicional. Quando a sociedade assim nos vislumbra, assim nos enxerga, assim nos reconhece, é o quanto basta para nós dois, que eu tenho certeza disso. Então, falo em seu nome também, para agradecer a todos os nossos colegas aqui do plenário e os servidores por nos recepcionar e continuar nos recepcionando da mesma forma como quando aqui nós chegamos. Evidentemente é um prazer muito grande ter passado por aqui, levo uma bagagem muito grande, claro que de volta integralmente ao Tribunal de Justiça, e de duas uma, ou nada é ou tudo é um milagre. Eu acredito que tudo é efetivamente um milagre. Agradeço a todos, parabéns, Gerson, pelo trabalho, felicidade. Senhor presidente. Com palavra aberta. Nós também, como membros deste colegiado, integrantes também deste tribunal e, por que não falar, como representantes também dos ilustres colegas e também como cidadão, verificando que aqui se encontram presentes representantes de vários segmentos da nossa sociedade, e por isso eu peço a permissão de Vossa Excelência para mencionar, fazer algumas considerações a respeito da passagem da atuação de Vossa Excelência e do ilustre, eminente desembargador Gerson. E eu faço dizendo, senhor presidente, primeiro me referindo a Vossa Excelência, ao ilustre desembargador Gerson, ao digno procurador regional eleitoral, aos demais colegas membros deste sodalício, os demais presentes que se encontram aqui na galeria, os nossos colegas serventuários, dizer que hoje, mais uma vez, esta Corte Eleitoral está a experimentar um momento de despedida de alguns de seus membros. Tudo decorrente da natureza transitória do mandato de cada integrante deste sodalício. Neste caso, o evento trata do desligamento dos excelentíssimos senhores desembargadores Rui Ramos Ribeiro e Gerson Ferreira Paz, presidente e vice-presidente deste tribunal. Uma vez reafirmo que, apesar de convivermos com este fenômeno da transitoriedade, não nos acostumamos com a despedida, ainda mais no caso presente, onde, sem desmerecer o trabalho e a importante contribuição de cada magistrado que passou por este sodalício, contudo, é de se considerar que a atuação desses dois magistrados certamente deixa uma marca indelével na história desta Justiça Eleitoral Regional, pois, em sintonia de pensamento e atitude, conseguiram resgatar a credibilidade do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, violentamente abalada com os tristes acontecimentos vivenciados no biênio anterior ao que se finda para esses magistrados. Com efeito, hoje, como membro mais antigo que sou, posso testemunhar que no primeiro biênio em que o desembargador Rui Ramos Ribeiro atuou na condição de vice-presidente, esta Corte Eleitoral experimentou um dos momentos mais difíceis de sua história, onde se percebia uma atmosfera de instabilidade administrativa, um clima de desconforto entre os membros do Tribunal Pleno e as degradantes denúncias de corrupção funcional, objeto de investigação policial e administrativa. Quero aqui, desembargador, me referir primeiramente ao senhor desembargador Rui. Diante desse quadro de dificuldade, em relação ao desembargador Rui Ramos Ribeiro, as investigações reveladas publicamente já atestavam a sua idoneidade em relação aos fatos apurados. Ou seja, nada se levantava, nada se questionava, nada de dúvida se arremessava em relação à postura do desembargador Rui Ramos Ribeiro. E por isso poderia comodamente
concluir o seu biênio sem se comprometer com o caótico quadro administrativo e funcional que assolava a Justiça Eleitoral. É nesse contexto que merece ser colocado em destaque a postura do ilustre desembargador Rui, quando reafirmou seu compromisso e responsabilidade com a magistratura e também como cidadão. Então, na condição de presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral, assumiu as rédeas do trabalho administrativo, aglutinando a confiança dos membros do tribunal e, com firmeza e transparência, proporcionou o sucesso na realização das eleições gerais do ano de 2010. Em face desse surpreendente e rápido resultado positivo de reconstrução da Justiça Eleitoral, o eminente desembargador Rui Ramos Ribeiro foi reconduzido pelos seus pares no TJMT para mais um biênio, que é esse de 2011-2013, o que lhe proporcionou a sedimentação da credibilidade institucional do Poder Judiciário Eleitoral, tudo fincado no trabalho, na liderança e na postura funcional, qualidades pessoais que marcam a sua trajetória nesta Justiça Eleitoral e que merecem ser reconhecidas neste momento de sua despedida. Quanto ao ilustre desembargador Gerson Ferreira Paz, é de se relembrar que a sua passagem por este tribunal já havia sido percebida desde a época em que atuou representando a nossa classe de juiz de direito. Nesta oportunidade, contamos com seu trabalho na vice-presidência e Corregedoria Regional Eleitoral. Assim como o desembargador Rui Ramos Ribeiro, o querido desembargador Gerson Ferreira Paz, mesmo com a proximidade do final de seu tempo de atividade judicante por idade, aceitou o desafio de contribuir para a reestruturação desta Justiça Eleitoral, principalmente porque lhe coube regimentalmente a responsabilidade pelo trabalho da primeira instância, com supervisão em relação aos juízes eleitorais e os servidores das zonas eleitorais do nosso Estado. A sua ponderação, discrição e simplicidade revelaram o grande maestro da atividade administrativa, com pleno sucesso nas eleições municipais de 2012, onde a tônica de sua atuação foi a de sempre, primeiramente orientar, somente nos casos excepcionais, agiu na função investigatória disciplinar dos supervisionados. Isso é traço qualificador de um homem com experiência de vida e de profissão, onde sabe que o caminho repressivo nem sempre é o mais eficaz para se alcançar um objetivo. Também não se pode deixar de destacar, eminente desembargador Gerson, o seu brilhante trabalho neste Tribunal Pleno, revelado em vários julgamentos, trazendo engrandecimento a esta Corte Regional Eleitoral, com reconhecimento interno e por nossa sociedade. Enfim, senhores desembargadores, a presença de tão ilustres pessoas que representam os vários segmentos sociais, da imprensa, dos nossos servidores, destes membros, é tradução do reconhecimento de todos pelo trabalho desenvolvido por vossas excelências em favor do resgate da Justiça Eleitoral estadual, abalada em passado recente, com estabilização da estrutura administrativa, convergente para um serviço harmonioso e profícuo em favor do fortalecimento da democracia e da dignidade do eleitor. São por essas razões que posso assegurar que vossas excelências cumpriram, com dignidade e honradez, a difícil missão de bem servir a Justiça Eleitoral, e por isso são merecedores desse reconhecimento público. Desse modo, penso que estou credenciado a dizer que este Tribunal Regional Eleitoral, por meio de seus membros e de seus servidores, bem como pelos demais representantes da sociedade aqui presentes, lastimam que o tempo de representação funcional de vossas excelências tenha se esgotado, restando, contudo, agradecer-lhes penhoradamente por esse período de gratificante convivência e de próspero trabalho em favor da sociedade matogrossense brasileira. Estimamos que continuem trilhando os caminhos do Pai Eterno e continuem sempre com Deus. Muito obrigado.
Doutor Rui, vou pedir licença. Peço vênia também aos membros que teriam prioridade, mas é que o doutor Sebastião falou com tão belas palavras. Tudo que ele falou é exatamente o que eu pensava, então eu vou repetir basicamente o que ele disse, com menos palavras, com menos inspiração. Não tenho tanto o dom que ele tem, mas ele disse, por exemplo, o doutor Rui também disse, que o momento de entrada e o momento de saída, quando eles entraram, era um momento de crise do tribunal, e eu sempre digo, quando me perguntam, que eu tive muita sorte, porque eu também entrei no tribunal aqui, já com esse momento de crise superado, entrei dentro dessa administração nova, em que tudo correu tão bem. Mas comparando o momento de entrada com o momento de saída, nós vemos que os dois saem engrandecidos ainda. Não só resolveram aquele momento difícil, mas conseguiram crescer e fazer o tribunal crescer enquanto instituição, enquanto justiça. E tocaram também no ponto da honestidade, e para mim, eu sempre digo que a honestidade, ela independe do cargo, ela precede o cargo, porque ela é uma característica da pessoa humana. E os dois demonstraram uma honestidade inabalável, uma serenidade também muito grande, que é uma característica insubstituível do magistrado. E, como eu disse, que a honestidade independe do cargo. O sujeito que é honesto, seja ele o porteiro, seja o técnico, o analista, ou seja o magistrado, ele sempre vai ter uma boa atuação, independente do cargo. Ele leva isso com ele para qualquer lugar onde vai e até depois, quando abandona o serviço público. Então, com certeza, eles vão levar essa característica para as atuações futuras deles, temos certeza disso. E agora, no final, o doutor Sebastião falou que nós lastimamos a saída dos dois. Isso é mais uma prova de que eles só engrandeceram no curso da sua atuação e que a atividade deles foi tão boa, tão feliz, que realmente é difícil aceitar o fato de que tem que chegar ao seu termo. E ainda quanto à questão dessa imagem do tribunal, nós vimos que durante todo o período em que eles estiveram à frente da corte, não houve nenhuma insatisfação nem da população, e mesmo na imprensa, o raro momento em que tentaram macular a imagem do tribunal, foi tão esdrúxula a fundamentação que não se sustentou nenhuma tentativa de impor mácula à atuação do presidente ou do corregedor. É uma superfície tão limpa que nenhuma sujeira conseguiu pegar nela. E isso é ótimo porque reflete na imagem da justiça, não apenas das pessoas que estão à frente, mas o tribunal hoje está livre de qualquer imagem de corrupção ou de conluio com quem quer que seja. A rigidez do processo eleitoral está plenamente assegurada. E isso é bom para todos nós, enquanto membros do Ministério Público, é bom para os magistrados, é bom para a população, e só temos todos a ganhar com isso. Por fim, quanto aos votos, especificamente do Dr. Gerson, nós podemos observar quantas vezes ele trouxe a essa casa votos excelentissimamente estruturados, fundamentados, com conclusões coerentes, e cada vez que vinha um voto dele era sempre uma satisfação para todos nós poder ouvi-lo e acompanhá-lo. E por conta de tudo isso, como eu disse, sem querer me estender e também basicamente repetir o que já foi dito, mas é realmente com tristeza que nós vemos a partida dos dois, mas com a alegria e a satisfação de saber que onde quer que eles vão levar todas essas características consigo e vão iluminar o caminho e o trabalho de todos que tiverem o prazer de trabalhar com eles. Parabéns aos dois e obrigado. A Justiça Federal neste plenário. Também gostaria de deixar registrado aqui breves palavras em consideração aos eminentes pares e eminentes advogados que ainda vão se pronunciar, mas também gostaria de registrar o meu reconhecimento pelo brilhante trabalho de Vossa Excelência e do eminente desembargador Gerson à frente da Corregedoria. Os relatórios de atividade estão aqui a demonstrar o imenso legado que Vossas Excelências deixa à Justiça Eleitoral. E o que me vem à mente é o tamanho da nossa responsabilidade que permanecemos aqui, enquanto permanecemos,
de zelar por esse valioso patrimônio, né? Eu acho que a presença de servidores, né, de advogados, de diversos setores da sociedade, da imprensa, aqui neste dia, é um reconhecimento, é uma forma muito simbólica do reconhecimento que toda a sociedade mato-grossense tem para com o trabalho desenvolvido por Vossas Excelências. Então, Vossas Excelências, com toda certeza, deixam ou se desincumbem do trabalho aqui na Justiça Eleitoral, num momento de muita de realização, né, e com a certeza de que Vossas Excelências fizeram o melhor e se dedicaram extremamente. Vamos sentir muita falta da presença do Dr. Gerson, do Dr. Rui, do Dr. Gerson em nossas sessões, sempre uma presença cordial, né, liderando os trabalhos do tribunal, porém com um tratamento extremamente respeitoso e carinhoso a todos nós. Então tudo isso é muito recíproco, né, e nós só temos a agradecê-lo e desejar sorte em todas as demais atividades que doravante irão desenvolver. Parabéns e que vamos então cuidar por esse valioso patrimônio que Vossas Excelências deixam para o Tribunal Regional de Mato Grosso. Gostaria também de deixar uma palavra, para não perder o costume, né? Porque, em que pese o doutor Sebastião ter feito uma belíssima homenagem, mas a ocasião ela é propícia e estamos a falar em um tribunal em que ultrapassa a formalidade. E de uma maneira bastante informal, desembargador Rui, desembargador Gerson, eu gostaria de expressar a grande contribuição e o exemplo que Vossas Excelências deram a todos nós, na sociedade mato-grossense, e inclusive no cenário do direito eleitoral brasileiro, da capacidade de liderança de Vossas Excelências. Eu, de fato, aqui fico todas as vezes que penso no tribunal, penso no direito eleitoral do nosso Estado, e vejo na figura de Vossas Excelências como condutores desse tribunal, me sobressai a liderança. E fico feliz porque Vossa Excelência, desembargador Rui, ainda estará judicando no Tribunal de Justiça, e com certeza nós veremos Vossa Excelência na presidência desse Tribunal de Justiça do nosso Estado, com esse crédito e credenciamento que Vossa Excelência angariou aqui nesse tribunal. O desembargador Gerson, em breve, se despede da judicatura, mas deixa um legado exatamente de duas lideranças que se completaram. Eu penso que enfrentar batalhas sozinho é muito difícil. E nós aqui do Pleno testemunhamos que Vossas Excelências se completavam nessa liderança. E o que sobressaía em comum era exatamente aquilo que nós mais pregamos na justiça: a razoabilidade, a proporcionalidade e, sobretudo, um dos princípios mais importantes deste século, a ponderação. Em todos os momentos que Vossas Excelências atuaram nesse tribunal, administrativamente ou judicialmente, a ponderação sempre foi o princípio que mais se destacou, no meu ver. Aqui no Pleno, publicamente a todos os que aqui sentaram, assim como nós na sala que antecede o Pleno, que muitas vezes essa liderança se destacou e estava não vista aos olhos da sociedade. Nos momentos das eleições, nos momentos de decisões importantes do tribunal, nós vimos dois desembargadores que jamais, pelo menos eu tenho esse testemunho, tanto meu nesse quase um ano, quanto dos demais colegas, jamais vimos de Vossas Excelências um pedido sequer, uma condução de
uma indução, um recado para que este pleno votasse de um jeito ou de outro. A liberdade que nós temos nesse tribunal, por parte de Vossas Excelências, é um grande legado de liderança. E isso eu quero testemunhar e quero dizer de que isso engrandeceu para que, neste momento do país, que vemos publicamente no nosso país tribunais se degladiando, membros dos tribunais se degladiando publicamente, se desrespeitando, Vossas Excelências deram um exemplo a nós e à nação de como se lidera um tribunal, respeitando posições, respeitando os meus votos longos, respeitando as minhas incursões, sempre com muita delicadeza, com muita gentileza. Isso, desembargadores, eu gostaria de enaltecer perante essa nossa sociedade, de que esse é um sinal de grandes homens. E Vossas Excelências deixaram isso para nós. E principalmente a mim, que venho da advocacia, que venho da busca da justiça para com o judiciário, e hoje tenho essa honra de estar sentado nessa cadeira como juiz membro desse tribunal, representando a Ordem dos Advogados. Eu posso dizer que aquilo que muitas vezes eu via sentado nessa plateia, eu testemunhei aqui dentro. E isso é um grande legado. Gostaria de agradecer muito aos conselhos de Vossa Excelência para comigo, sempre que busquei no vosso gabinete orientação de como é ser juiz, que é um peso muito grande. Essa toga pesa e pesa muito. Vossas Excelências sempre me conduziram para um caminho da ponderação. E essa é a palavra que eu levo de Vossas Excelências, e sem contar com aquilo que o doutor Marcelos ressaltou também com relação ao nobre desembargador Gerson, que sempre trouxe votos muito consistentes, muito fundamentados e, sobretudo, sempre coerente. Então, meu apelo final, a Justiça Eleitoral sempre vai precisar de Vossas Excelências. Nesse sentido, eu rogo, em nome do direito eleitoral, não esqueçam o conteúdo do direito eleitoral que Vossas Excelências angariaram nesse tribunal e contribuam para que a gente possa realmente trazer pela Escola Judiciária Eleitoral vossas contribuições de ensinamentos, de conselhos por quem passou por aqui e deixou um belo exemplo. Muito obrigado e que Deus possa sempre estar no vosso lado, orientando e conduzindo na vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Senhor presidente, desembargador Rui Ramos Ribeiro, senhor corregedor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Gerson, eu como um dos membros representando a Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com o Dr. Bravlak, realmente gostaria apenas de ratificar o que já foi dito, tanto pelo Dr. Sebastião, pelo Dr. Marcelo, pelo Dr. Pedro e agora pelo Dr. Bravlak, mas também me congratular e dizer que eu me senti imensamente honrado do desembargador Rui, desembargador Gerson, de ter tido o privilégio de tomar assento com Vossas Excelências nesse tribunal por quase 3 anos. Foi uma experiência para mim ainda, né, quando entrei, sempre que eu digo neófito no direito eleitoral, mas que aqui aprendi bastante. E aprendi também que esse tribunal tem a necessidade de viver em harmonia, tem a necessidade de viver com respeito, com coleguismo, mas principalmente com confiança mútua. E durante os 3 anos, não tenho dúvida nenhuma de que isso foi uma constante nas relações entre os membros e a diretoria desse tribunal. Eu entrei já numa fase superada daquela fase tão difícil que houve, graças a Deus, entrei numa fase que já não existia mais desses problemas, e depois disso, acredito que o tribunal marchou dentro de uma tranquilidade, de um coleguismo, de uma confiança mútua, uma coisa realmente que nos gratifica. E, portanto, eu estou aqui cumprimentando aos eminentes desembargadores que se afastam
e com certeza vão deixar saudades nessa casa, na maior corte eleitoral do estado de Mato Grosso. Portanto, senhores desembargadores, eu presto as minhas homenagens a vossas excelências e peço apenas o seguinte: não vamos nos dispersar, não. Essa composição do tribunal, eu tenho a impressão que ela vai entrar na história desse sodalício. Foi uma composição realmente que deixou marca, e marca justamente tanto pela atuação de Vossa Excelência, senhor presidente, como do desembargador Gerson. Meus parabéns, muitas e felicidades na continuidade das suas atividades judicantes. Muito obrigado. Desembargador Rui Ramos, doutor Marcelo, desembargador Gerson, como último, né, na mesa aqui. Primeiro, fazer as minhas palavras do doutor Sebastião, iniciada e terminada com o doutor Samuel. E segundo, eu não podia me deixar de falar rapidamente, considerando que eu tive a oportunidade de fazer parte desse pleno no início de 2009. Muita gente aqui no plenário, né, através de imprensa, tomou conhecimento de toda aquela situação, né, que culminou com a minha não vinda para cá. E me oportunizando, ano passado, né, graças a Deus, fazer parte desse pleno. Eu digo isso porque foi colocada aqui a situação de antes e depois, né, que está com o senhor desembargador Rui, desembargador Gerson no comando do TRE. Eu posso dizer hoje que isso aí foi obra de Deus para mim, né? Uma felicidade de naquela época não participar como membro aqui do TRE, e para minha felicidade vir tomar posse com a composição, tendo o senhor como presidente e o desembargador Gerson como corregedor. Uma composição que fácil de vislumbrar, né, das eleições passadas, na outra eleição de 2010, sob o comando também do desembargador Rui, que uma eleição muito bem conduzida por Vossa Excelência. Então, a mim só cabe agradecer, né, ao senhor desembargador Gerson aqui, por ter, junto com os demais membros, na época o doutor Pedro e o doutor Sebastião, que faziam parte, o doutor Samuel também já era veterano aqui no plenário. Agradecer pela recepção, né, o doutor Marcelo veio depois, né, do doutor Tiago que estava, recepção ao plenário, e desejar ao desembargador Rui, né, glória nessa continuidade do trabalho no Tribunal de Justiça. A gente conhece o trabalho do senhor lá como membro da Câmara Criminal. E ao desembargador Gerson, aprendi a gostar do desembargador Gerson quando eu trabalhei até aqui no TRE, na época, na Secretaria Judiciária. O desembargador Zé Ferreira, que era o presidente. O diretor é o nosso colega já falecido da sessão, era o Carlos Roberto. Eu lembro que eu conheci o desembargador Gerson como juiz eleitoral, não sei, lembro que zona que era. Uma pessoa simples também, honesta, e infelizmente está, né, por força da compulsória, está deixando os quadros da magistratura estadual. Então, desejar sucesso, felicidades e agradecer imensamente pela acolhida nesse plenário, juntamente aí com o Mauro, né, o Breno e aos demais servituários aqui do Judiciário, o Willer. E sucesso nessa nova empreitada e paz no vosso coração. Muito obrigado. O que me restaria a dizer, né? Excelentíssimos juízes membros, excelentíssimo procurador, ilustríssimos servidores, nobres colegas, distinta plateia. Recebam os meus cordiais cumprimentos. Quero congratular a todos os juízes membros e a todos os procuradores regionais que se dedicaram a esta corte, e o faço através do desembargador presidente e do desembargador corregedor
Regional Eleitoral, ora despedintes. Ser ou não ser, eis a questão, talvez uma das frases mais famosas ditas por um homem sem santificação religiosa comum no catolicismo. No ano de 2010, os homenageados assumiram a direção desta corte em meio a uma crise em que manifestantes lavavam as calçadas como ato de protesto a um escândalo de corrupção então surgido. O Dr. Rui e o Dr. Gerson escolheram simplesmente continuar sendo quem eles sempre foram, simplesmente a continuar trabalhando como sempre trabalharam, como servidores públicos servindo a sociedade. E na medida do possível, com muita simplicidade, reflexo de sabedoria. Não criaram cases midiáticos, nem a figura oportunista de heróis da moralidade. E em menos de 3 anos, revolucionaram o resgate da credibilidade desta corte. Na semana vindoura teremos a posse da nova diretoria e, ao que tudo indica, o novo presidente, desembargador Juvenal, e a nova corregedora regional eleitoral, desembargadora Maria Helena, ao meu sentir, a Dama de Ferro, serão implacáveis no combate à corrupção eleitoral, dando assim uma bela continuidade aos trabalhos em nível de excelência do atual presidente e do atual corregedor regional eleitoral, sempre visando a licitude eleitoral e a honestidade legal. A Ordem dos Advogados do Brasil, através da Seccional Mato Grosso, por sua comissão temática, parabeniza e agradece às vossas excelências por gigantesca dedicação. Nunca nenhum tribunal regional eleitoral teve tanta eficiência em tão pouco tempo. Fruto de inteligência corporativa em que os grandes líderes oportunizam aos liderados o exercício e o aperfeiçoamento contínuo de seus talentos individuais e coletivos, sempre em prol da sociedade em geral e da comunidade forense. Dr. Rui, Dr. Gerson, vos parabenizamos, vos agradecemos e vos desejamos muito sucesso, muita prosperidade e muitas felicidades. A atenção, agradeço. Senhor presidente, doutor procurador regional eleitoral, senhores membros, servidores e servidoras do Tribunal Regional Eleitoral, colegas advogados, pessoas da imprensa, fiquei muito, mas muito, doutor Rui, satisfeito por essa oportunidade de estar aqui diante de Vossa Excelência, diante do plenário, diante dos advogados e da sociedade de Mato Grosso, para dizer sobre a importância que foi a passagem de Vossas Excelências por esse tribunal, e em especial a presidência. Todavia, o discurso que nós havíamos preparado, se aqui fosse repetido, com certeza eu seria demandado por plágio. Inclusive, o que Vossa Excelência falou, aqui estava previsto que essa composição do tribunal, sem dúvida nenhuma, ficará para a história. Então, para não incorrer no plágio, ainda bem que eu fui precavido, eu trouxe alguma coisa escrita para dizer aqui, de modo alternativo aqui, Vossa Excelência. Alguns anos atrás, estávamos no Tribunal Superior Eleitoral, ainda sob a presidência do Dr. Carlos Aires Brito, e ele estava lançando naquela oportunidade, Dr. Blazak, as audiências públicas, que era uma experiência que ele trazia do STF, e estava implantando na Justiça Eleitoral, e o juiz que o auxiliava na presidência, Ceará, era o Dr. Marlon Reis, você lembra? E o Dr. Marlon Reis abriu a fala naquele evento em Brasília, no TSE, dizendo o seguinte, que se perguntasse a ele qual é o local que ele queria estar na vida, naquele momento, ele dizia o seguinte, eu queria estar aqui nessa hora. Eu queria, doutor Rui, estar aqui nessa hora. Pena que já fui as pessoas os juízes aqui se manifestaram, dizendo aquilo que a gente havia preparado para dizer Vossa Excelência.
que nos impressionou, inclusive, e aí eu fujo um pouco do que havia previsto, quando no ano passado, Vossa Excelência, junto com os servidores, com o juiz desse tribunal, decidiu: nós vamos às ruas, vamos escolher os bairros da capital de Várzea Grande e vamos dialogar com os eleitores, com alunos, com lideranças comunitárias, falar da necessidade do voto limpo. E aí parece, doutor Rui, que a escolha foi assim: vamos pegar os bairros mais distantes, mais empoeirados, onde eu tenha mais injustiçados, mais descamisados, e dizer a eles que, eventualmente, talvez, a qualidade do voto nos candidatos e candidatas que eles proferiram no passado era exatamente, a vida deles era resultado da qualidade desse voto. E Vossa Excelência foi muito competente, trabalhava durante todo o dia aqui, doutor Pedro. E era aquele processo eleitoral pesado, em mês de junho, julho, agosto, muitas tarefas. No final do dia, no começo da noite, ia o doutor Rui com a equipe do TRE, para o Pé da 90, para o 1º de março. E, aliás, eu vou confessar aqui, Ceará, violar aqui o sigilo das relações pessoais e dizer que eu conheço um juiz eleitoral, e aí eu convidei: olha, vamos, hoje, e aí estava aqui, inclusive, havia mais testemunhas, nós vamos hoje lá no bairro 1º de março. E o juiz falou: não, lá é barra pesada, eu não vou nesse lugar, porque sabe como é que é e tal. E o presidente do TRE foi, sem segurança nenhuma, sem nenhum exagero, dialogar com a comunidade. E aí, para não incorrer no plágio e repetir o que já foi dito, eu trouxe aqui, precavido, um livro que se chama A Infância Apócrifa do Menino Jesus, do Jacir de Freitas Faria, que é um estudioso da Bíblia, padre, inclusive, franciscano, com mestrado em Roma. E ele, se utilizando de livros que não foram aproveitados para a confecção da Bíblia, os livros apócrifos, ele lançou essa obra pela editora Voz, que eu li na véspera da Páscoa, e recortei aqui uma passagem, Excelência, com todo respeito, que eu vejo nessa passagem o momento em que Vossa Excelência chegou aqui nesse tribunal e conduziu, e sai agora de cabeça erguida. Eu peço perdão aos teólogos e aos juristas para fazer essa menção a essa obra, que eu reputo que tem alguma relação com Dr. Rui Ramos Ribeiro. O perigo na viagem. O menino Jesus apazigua animais ferozes. Em viagem para o Egito, eles pararam em uma caverna para descansar. Maria desceu da mula e, sentando-se, segurou o menino Jesus no colo. De repente, dragões saíram da caverna. Quando os rapazes que os acompanhavam na viagem os viram, gritaram e deram graças a Deus. Naquele momento, o menino Jesus desceu do colo de sua mãe e ficou de pé diante dos dragões. Eles, porém, o adoraram e recuaram. E o que fora dito pelo profeta Davi se cumpriu: vós, dragões da terra, louvai o Senhor. Vós, dragões e todas as criaturas do abismo. Então, o menino Jesus caminhou diante deles e lhes ordenou que não machucassem homem algum. Maria e José tiveram medo de que o menino Jesus fosse atacado pelos dragões. E o menino Jesus lhes disse: não tenhais medo, nem me considerai uma criança. Eu sempre fui perfeito, e assim sou agora. É necessário que todos os animais selvagens da floresta sejam mansos diante de mim. A viagem prosseguiu, e leões, leopardos e animais selvagens os acompanharam no deserto, adorando o menino Jesus e mostrando o caminho para eles. Com todo respeito, é a imagem que nós temos de Vossa Excelência. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Rui Ramos Ribeiro, excelentíssimo senhor vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Gerson Ferreira Paz. Bom, também nós, servidores, gostaríamos neste momento, além de parabenizá-los pela excelência na gestão, na condução desses trabalhos nos últimos anos, prestar nossas homenagens, nossas singelas homenagens aqui a Vossas Excelências. Agradecimentos inicialmente pela oportunidade e pela confiança em nós depositadas, em todos os servidores.
e oportunidade principalmente pelo convívio harmonioso, pelo aprendizado e pelas lições diárias de moralidade, né, o que já foi dito aqui, impessoalidade, eficiência, probidade, serenidade, sabedoria, lealdade, justiça e efetivo zelo com uma coisa pública. Realmente foi um grande aprendizado para todos nós e um privilégio trabalhar com Vossas Excelências. Então, para simbolizar, né, para externar esse nosso agradecimento, essa nossa honra de trabalhar com Vossas Excelências, de servir a Vossas Excelências, se os senhores nos permitirem, eu convido aqui o Felipe, né, de Oliveira Beato, coordenador da Corregedoria, e o Carlos Luanga Ribeiro Lima, assessor da Presidência, para a entrega, né, de uma simbólica e singela homenagem aos nossos servidores. Bom, ainda, senhor presidente, senhor corregedor, se nos permite quebra de um protocolo, também uma entrega, né, de algumas lembranças para Vossas Excelências. Então eu convido a Jocirlei Marisa, né, que está em vias de aposentadoria, para fazer uma entrega de uma lembrança em nome de todos os servidores para o desembargador Rui Ramos Ribeiro, e também convido, né, o nosso colega Neuci, o nosso colega Kelsen Magalhães, para também uma entrega de lembrança ao desembargador Gerson Ferreira Paz. Bom, então, declarando encerrada a sessão, eu só um pouquinho mais de paciência, tem uma foto ali para ser inaugurada, como se diz, e convido a todos a chegar ali na antessala para que possamos ver a solenidade de encerramento ali da foto. Muito obrigado a todos, Deo Graça.